Dia 8 de maio, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Cuide dos seus. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. O primeiro compromisso e ministério que um seguidor de Cristo deve ter é a família. Não desista de você, tampouco da sua família, apesar do problema que possa estar enfrentando. Pessoas bem-sucedidas são bem maiores que os próprios problemas. Seja você marido, mulher, pai ou filho, precisa investir na sua família. Ela tem que ser a sua prioridade. Decida ser bem-sucedido. Existe crescimento para quem encara os desafios com fé e confiança em Deus. Talvez até hoje você tenha conduzido a sua vida com a força do braço, mas agora deixe o Senhor conduzir, pois com certeza vai ser muito mais fácil. Quando criança ou adolescente, eu não tinha muitas possibilidades de mudar a realidade da minha família, pois além de ser extremamente tímido, não conseguia ver possibilidade de mudar nenhum cenário. Contudo, chegou o dia em que tive a oportunidade de formar a minha família. Aquele menino que se tornou homem, sem referência paterna, tornou-se pai. Eu não tive um bom modelo, um exemplo para ser seguido. Então, tive de construir, por meio do relacionamento que tenho com o Senhor, o caráter de pai que os meus filhos precisavam. Como disse, não sei qual é a posição que você ocupa na sua família, se apenas de filho ou de alguém que já é responsável por outras pessoas. A grande questão é que, com a ajuda de Deus, todo cenário caótico pode mudar. Toda história pode ter um novo rumo. Então, decida hoje viver algo novo. A frase de hoje é: alimente a sua fé, e os seus medos morrerão de fome. Lendo mais uma vez: alimente a sua fé, e os seus medos morrerão de fome. Hoje é o dia 128 de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 Coríntios, capítulo 2. E a palavra-chave de hoje é cuidado. Fazendo a leitura bíblica, 1 Coríntios, capítulo 2, lemos aqui: Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria. 2. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. 3. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. 4. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. 5. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 6. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é
de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. 7. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. 8. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. 9. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. 10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. 11. Quanto ao ser humano, somente o Espírito, Espírito aqui em letra minúscula, está se referindo ao Espírito do homem. Cada pessoa tem o seu próprio Espírito. Então ele está dizendo aqui, quanto ao ser humano, somente o Espírito dele, que está nele, é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito. Aqui Espírito está em letra maiúscula, porque se refere ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Então, da mesma forma como nós temos o nosso Espírito que sabe a respeito do que pensamos, do que estamos cogitando, também, quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. 12. Não foi o espírito deste mundo. Veja, espírito em letra minúscula, o espírito que paira neste mundo que nós recebemos, mas o espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Então aqui ele está dizendo, nós recebemos o Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus em nós, e é por meio desse Espírito com letra maiúscula em nós que nós podemos entender o que Deus nos tem dado. 13. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. 15. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. 16. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Voltando aqui para o devocional de hoje, a mensagem fala sobre o cuidado com a própria família. É uma questão que não é tão simples assim. Em muitas famílias onde os pais sempre seguiram a Jesus e que educaram os seus filhos seguindo a Jesus, e esses filhos cresceram sendo tementes a Deus, tudo se torna mais fácil quando todos são obedientes ao Senhor e quando todos seguem nos seus mandamentos. Mas, quando lemos uma mensagem dessa, cuide dos seus, como fica com aquele que nasceu em um lar disfuncional?
com aquele que nasce numa casa em que os pais vivem brigando, em que o pai é viciado em drogas, em bebida, ou de repente a mãe é dependente de medicamentos controlados e a mãe fica sempre em circunstâncias difíceis no aspecto emocional e nem sempre dá aquele amor que é esperado pelos filhos. O que fazer quando se cresce num ambiente desse e se lê uma mensagem dessa, dizendo: cuide dos seus? O que pensar a respeito disso? Quando nos deparamos com essas perguntas, chegamos à conclusão de que, quando as coisas são difíceis e você não pode depender e contar com o apoio emocional dos seus pais ou dos seus filhos, você precisa se agarrar completamente a Deus. É preciso ter uma força que vai além do natural e é necessário buscar âncoras, apoios em outras pessoas de fora de casa para que se possa resistir a essas situações que são difíceis. Muitas vezes, em alguns lares, a saída é morar com um tio, morar com um parente, ou de repente, se você é filho, procurar morar com amigos e procurar seguir a sua vida cuidando de longe, dentro dos limites que você consegue para tratar dos seus pais. Parece que essa palavra é muito dura. Parece que o que eu estou dizendo, o que eu estou propondo é contra o que está escrito aqui na Bíblia. O texto aqui, lendo aqui na tela mais uma vez, é muito claro. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Mas como cuidar dos parentes quando nós não conseguimos nem mesmo cuidar de nós? Então, o julgamento é muito fácil, mas cada pessoa tem o seu limite. Voltando aqui para o autor do livro Café com Deus Pai, o próprio pastor aqui, Júnior Rostirola, conta que ele nasceu em um lar disfuncional. Nós lemos aqui alguns dias atrás, quando ele conta que ele tinha 7 meses, quando o pai dele agrediu ele como bebê. E a mãe dele não pôde fazer nada. E ele perdeu 3 irmãos mais velhos. Todos morreram em função do pai dele. Ele escreveu um livro em que ele conta essa história. Dos 7 meses até os 13 anos, quando ele conheceu a Jesus, ele também passou por uma série de agressões. Como foi que ele conseguiu se tornar um pastor? Até os 13 anos, ele não teve condições de sair de casa, de ter o seu sustento. Ele não fala se ele tinha algum tio, alguma tia, algum outro parente a quem ele pudesse pedir algum tipo de socorro. Ele ficou dentro da casa dos pais dele. Com os 13 anos, ele esteve numa igreja, aceitou a Jesus e a partir dos 13 anos ele ficava no quarto dele, lendo a palavra de Deus, participando dos cultos, aprendeu a orar, começou a falar com Deus e escrevia cartas falando para Deus dos seus projetos, dos seus sonhos, das angústias que ele passava. Anos mais tarde, ele se casou,
se casou jovem, se não me engano foi com 21 anos, e depois ele começou o seu ministério, sua trajetória, teve os filhos dele, e mais tarde, em 2023, Deus disse para ele que pegasse as cartas que ele escreveu quando era adolescente e fizesse esse livro, Café com Deus Pai, que está dando força para muitas pessoas. Mas quando você lê a história dele, você vê a história de um homem que não teve o apoio do seu pai. Ele teve que deixar totalmente a sua confiança em Deus e viver dentro daquele ambiente com o pai sendo agressivo e violento e orando a Deus, seguindo a vida dele, sempre focado em Deus, no propósito que Deus tinha para a vida dele. Então, certa feita, eu conheci uma mãe que dizia para a filha dela, com 17 anos, um aborto seria melhor do que você ter nascido. Eu não sei por que você nasceu, mas um aborto era melhor do que você estar aqui. E aquela menina cresceu e em um certo dia estava levando uma mensagem em uma igreja e aquela menina veio dizer: eu escuto isso desde sempre, até que Deus preparou uma ocasião para visitar aquela família, falar a respeito de Jesus, para que aquela mãe aceitasse a Jesus, depois trazer uma palavra dizendo do valor da filha dela. Salmo 127, o verso 3 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor. Então, falamos a respeito da palavra de Deus e aquela mãe se arrependeu, houve uma reconciliação e a partir daquela reconciliação houve uma nova rota, uma nova vida. Mas a pergunta que fica é: como aquela menina ficou desde que ela nasceu até os 17 anos? Ela estava ali morando naquela casa. Ela foi em busca de Deus. E aí Deus preparou aquela ocasião para que houvesse uma mudança na trajetória dela, dali para frente. Então, se você não sabe o que fazer, eu contei essa história dessa moça e do pastor Júnior Rostirola porque nas duas histórias o que nós vemos foi o pastor Júnior Rostirola buscou a Deus. De buscar a Deus, Deus deu graça para que ele chegasse até o tempo do seu casamento, para que ele conseguisse levar avante o ministério e para que ele pudesse formar a sua família. Por que eu contei a história do pastor Júnior Rostirola? Porque quem sabe você cresce nesse ambiente e está pensando assim: nunca eu vou ter uma família, nunca eu vou conseguir me casar ou nunca eu vou ter uma estrutura familiar que seja perfeita. Porque eu estou crescendo num lar disfuncional onde todo mundo briga com todo mundo, onde não tem resposta e saída. Mas a história do pastor Júnior Rostirola mostra que, com paciência e seguindo no caminho de Deus e enfrentando os desafios do dia a dia, você pode ter uma família abençoada por Deus. E eu contei a segunda história da moça que passou por aquela situação por muitos anos, porque ela foi até Deus. Ela contou que já não aguentava mais aquela situação, então ela foi até a igreja e disse: eu vou buscar o socorro de Deus, porque eu não vejo saída mais em nada. E o texto que nós lemos, nós fizemos a leitura aqui do devocional e na sequência nós lemos 1 Coríntios capítulo 2, porque lá Paulo, como nós já lemos o texto bíblico, fala que ele pregou a palavra de Deus baseado na sabedoria de Deus.
não na sabedoria humana. E ele disse: Eu vim e preguei o evangelho a vocês, e preguei na sabedoria do Espírito Santo e na manifestação do poder de Deus. E eu não vim com sabedoria humana. Então, o texto que nós lemos hoje, o texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 2, lá no verso 9 diz: Aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem subiu na imaginação do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, aquilo que você não vê, aquilo que você nunca ouviu, que é possível de se ter uma família, são as coisas que Deus está anunciando. Isso é uma sabedoria do Espírito com letra maiúscula. Espírito com letra maiúscula é o Espírito de Deus. Que se você olha na perspectiva da sabedoria humana, você olha e fala, não tem como. Então, a mensagem de hoje está dizendo, tem como. Vai haver desafios, vai haver situações, mas a história do pastor Júnior Rostirola e dessa moça são histórias de pessoas que buscaram a Deus e que receberam a resposta de Deus, porque foi Deus que fez essas coisas acontecerem, essas mudanças acontecerem na vida deles. Então, eu não sei se você está ouvindo essa mensagem, de repente, você até já saiu da casa dos seus pais. Alguns meses atrás, uma jovem de 19 anos saiu da casa dos pais dela, porque ela já não suportava mais viver dentro daquele ambiente, ela não tinha estrutura emocional. Então, quando você lê um texto desse, cuide dos seus, lendo mais uma vez aqui na tela, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Não se sobrecarregue com uma mensagem, com uma culpa, dizendo assim, nossa, o texto aqui fala que eu sou pior do que um descrente. Busque em Deus força. Se o seu filho, de repente, saiu de casa, procure perdoar e entender. Ele, o seu filho, ela, sua filha, tem os seus motivos. Pare e perdoe. E se você, por algum motivo, não está mais suportando as situações, procure ajuda. Vá a uma igreja, procure aconselhamento, procure atendimento médico, procure atendimento psicológico, procure tratamento emocional, procure formas de passar por essa situação da melhor maneira possível. Tendo essa palavra como uma palavra de orientação. Eu preciso valorizar a minha família. Como eu posso fazer para lidar com essa situação? Mas não queira ser o super-homem ou a Mulher Maravilha. A pessoa que fala, eu vou carregar tudo isso. Peça ajuda. Peça socorro. Peça apoio a Deus. Busque em Deus a graça, a força, para que você possa levar avante esse desafio. Essa mensagem aqui, ela é muito fácil de pregar quando todos estão seguindo a Deus. É só dizer. Lembrem que vocês têm a responsabilidade de cuidar bem da sua família. Lembrem disso. Mas e nesses desafios? Então que você busque a Deus, mas que você também entenda que você precisa de cuidado. Que você também precisa de socorro quando tudo está sobrecarregando sobre a sua vida.
Manifeste isso para as pessoas da sua casa. Abra o coração, diga: tudo está pesando nos meus ombros. Chame a atenção das pessoas, a responsabilidade de todos para o compromisso com a família. Agora, coloco aqui na tela a oração de confissão. O pastor Júnior Rostirola, aos 13 anos, fez essa oração. Ele aceitou a Jesus, entregou a sua vida para Deus, começou a buscar a Deus e foi em Deus que ele encontrou a bênção, a saída que trouxe para ele esse ministério. Então, nessa oração de confissão, Deus pode transformar a sua vida. Ele transformou a vida do pastor Júnior Rostirola, ele transformou a vida daquela jovem, mudando a história da família dela, e ele também pode mudar a sua história. Se você ainda não recebeu a Jesus, você pode fazer essa oração de confissão, confessando que você quer que Jesus esteja com você. E ele pode guiar os seus passos e ajudar você nos enfrentamentos, nos desafios que você não sabe como enfrentar. Como nós lemos no texto bíblico de hoje, Deus tem uma sabedoria que é do alto. E quando você aceita Jesus, essa sabedoria vai vir sobre você. Você vai ter a direção do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que vai iluminar o seu espírito, para que você saiba como tomar as melhores decisões. Então, entregue a sua vida para Deus, aceitando a Jesus. Jesus morreu por nós para nos dar o perdão dos pecados. Ele é o caminho que nos leva até Deus. Então, aquele que recebe Jesus se conecta com Deus. Faça essa oração comigo agora. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O livro da vida é um livro que fica no céu e que tem o nome de todos os que receberam a Jesus. Quem tem o nome escrito no livro da vida tem aliança com Deus. Se torna filho, se torna filha de Deus. Procure uma igreja para que você possa estudar a palavra e conhecer mais sobre como Deus quer que você o siga. Participe das reuniões de oração. Ore na sua casa. Reserve um espaço para que você ore. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que você, quando for orar, deve fechar a porta do seu quarto e orar a Deus em secreto, orar ao Pai em secreto. Ele ouvirá em secreto e lhe dará a recompensa. Se Deus pôde fazer uma mudança na vida do pastor Júnior Rostirola, na vida dessa moça, por que ele não pode mudar a sua vida? Ele tem poder, ele pode mudar e ele quer fazer. Depende apenas de você olhar para cima, buscar a ele e fazer o melhor que você pode fazer. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Pedimos que o Senhor abençoe todas as famílias, que o Senhor abençoe as famílias que estão indo bem e que o Senhor abençoe as famílias que estão com alguma pendência. Se existe alguma pendência com o pai, que o Senhor agora ajude esse pai, que o Senhor agora derrube a escuridão, as trevas e dê visão, entendimento, sabedoria para esse pai. Se existe algum problema com a mãe, que o Senhor agora visite essa mãe, trazendo sabedoria, trazendo luz, trazendo clareza
trazendo amor no coração, colocando o temor ao Senhor, para que essa mãe possa ajudar esse filho, essa filha. Se existe alguma questão com algum filho, eu peço que o Senhor visite esse filho, que o Senhor derrame sobre esse filho sabedoria, entendimento. Se existe algum problema com alguma filha, eu peço que o Senhor abençoe essa filha, para que ela perceba o amor dos pais, para que ela consiga seguir agora na tua luz. Eu peço que o Senhor venha abençoar também a parentela, que o Senhor abençoe os tios, os primos, os sobrinhos, os avós, os netos, e que o Senhor venha fazer com que a estrutura familiar seja guiada pela tua luz. Que o Senhor derrame a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que tudo responde, porque o Senhor é o dono da sabedoria e sabe como colocar tudo no lugar. Pedimos agora que o Senhor venha ajudar cada pessoa para que possa tomar a mais sábia decisão e onde existem limites, que o Senhor agora venha cuidar e direcionar para o que é melhor para cada um dos que confiam no Senhor. Faz assim, abençoando todas as famílias e traz a saúde se alguém está enfermo ou com algum parente ou familiar internado ou de repente à beira da morte. O Senhor tem poder de curar essa pessoa e restabelecer, ou então de levar, porque é o tempo. O Senhor é que sabe o que é melhor. Eu peço que o Senhor também venha visitar aqueles que têm parentes em prisões. Que o Senhor mande missionários pregarem o teu reino para que essas pessoas saiam de lá transformadas pelo poder do teu Espírito Santo. E eu peço que o Senhor venha cumprir aquilo que nós lemos no texto bíblico de hoje. Aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem passou pela imaginação, pelo pensamento, nem pelo coração. São essas as coisas que o Senhor tem reservado para aqueles que amam ao Senhor. Que o Senhor responda às orações, escute essa lamentação, essa preocupação, esse choro desse pai, dessa mãe, desse filho, dessa filha, e que o Senhor responda, trazendo, meu Deus, uma solução que venha trazer a paz para que o Senhor seja mais uma vez glorificado. Assim nós oramos e damos glória ao Pai, e glória ao Filho, e glória ao Espírito Santo. Amém. Dê glória ao Pai, porque Ele ouve as suas orações, Ele mostrou o seu amor enviando o seu Filho, Jesus, para que morresse por nós. Dê glória ao Filho, porque Ele morreu, Ele deu a vida dele por nós. E Ele nos deixou o Espírito Santo. E dê glória ao Espírito Santo, porque é Ele que ilumina e mostra os caminhos que devemos seguir. Ele que nos orienta e nos ajuda no dia a dia. Por isso, glorifique a Deus, confie nele, e Ele sabe como conduzir você pelo caminho certo. Amém e amém.